Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo de boa? Vou tentar trazer um vídeo mais explicativo hoje para vocês em relação a usar 3 coroas ou usar uma coroa só, que é o que eu utilizo hoje. Eu vejo bastante vídeo do pessoal falando que não compensa usar uma coroa, que não compensa o valor investido, que isso, que aquilo. Então, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. Eu vou fazer um comparativo breve entre a relação 3 coroas, que é 24 e 28 marços, se eu não estou enganado, 27, agora não vou lembrar da cabeça, que já faz um bom tempo já que eu não uso, mas geralmente é 2,10 na frente, 2,10, 3,7, 3,8, 3,9, se eu não estou enganado. Vou colocar os prós e os contras. Vamos começar pelos prós. Primeiramente, a diferença entre uma relação única com uma coroa, que no meu caso eu uso 34, para uma coroa de 3 é o seguinte: aqui tu tem uma relação de marchas que, dependendo do terreno que tu utiliza, ou até mesmo referente ao estado que tu mora ou a localidade que tu mora, ela vai te ajudar muito mais, porque tu vai ter mais cadência de giro. No meu caso, eu utilizo uma coroa 34 com um cassete 1150. Eu vou acabar trocando esse cassete agora ano que vem. Eu vou começar a rodar com o 1051 da Shimano. Então, o primeiro pró aqui é a questão da cadência, a questão da leveza da marcha, de tu conseguir cadenciar mais o teu ritmo, seja ele no estradão, seja ele numa subida, coisa que com 3 coroas na frente tu acaba não conseguindo. O outro pró de tu usar essa configuração na tua bike, seja ela um 10, um 11 ou um 12, ou até mesmo os novos agora que estão vindo, um 13, é a questão do peso. Aqui tu consegue eliminar, às vezes, dependendo dos teus componentes, até 1 kg, 1 kg e um pouquinho. Aqui eu estou usando o Absolute. Eu até estou com o meu outro cassete aqui na mão, que era o cassete que eu usava aqui. Só que esse cassete, quando eu comprei ele, eu comprei o jogo fechado. Eu comprei o grupo fechado, só que ele acabou empenando. Eu não sei se ele já veio assim de fábrica, eu acabei não vendo, mas dá para te ver que ele tem um escalonamento até que relativamente bom, né, em comparação aos top de linha. A diferença aqui é que no teu último COG, aqui no teu COG maior, tu tem esse mega range com essa elevação, então tu acaba tendo um gap muito grande do... Deixa eu ver se eu acho que é a numeração, acho que é do 46. É do 44 para o 51. Então esse gap aqui acaba dando um tranco muito forte para te descer, para te subir até nem tanto, né? Porque geralmente quando tu está subindo, tu tá ali já numa cadência boa, então tu acaba trocando para o mega range só quando necessário. E o outro pró de tu usar somente uma coroa na frente ao invés de 2 ou 3 é que a tua troca de marcha ela acaba sendo exclusivamente num trocador só. Tu não tem que ficar trocando em 2 trocadores, tu não tem manutenção dos outros trocadores, então isso já ajuda também. Outro pró também que eu acredito que seja o mais viável deles, né, tirando a questão do peso, que ajuda bastante, é que tu não tem o câmbio dianteiro. Então tu não tendo o câmbio dianteiro, tu não precisa te preocupar com regulagem, tu não precisa te preocupar se o teu câmbio vai engasgar ou não, se ele vai entortar ou não. É óbvio que tem alguns componentes hoje que tu acaba tendo que usar um tensor de guia aqui, uma guia na tua coroa para ela não cair a tua corrente por conta do chainline, depende muito do teu quadro. No meu caso aqui, por eu ter optado por usar o Eleven Gravity, o meu chainline ele está bem alinhado, então eu não tive problema com queda de corrente, tanto em treinos ou até mesmo em quedas. Quando eu caí, eu não tive esse problema. O outro pró é a questão de manutenção, né? Todo mundo fala que usar uma coroa na frente só vai dar muito mais manutenção, porque o desgaste é muito maior, porque, enfim.
Cara, isso é muito volátil, porque tu vai acabar tendo um desgaste muito grande na questão da tua coroa, porque tu não tem o teu escalonamento, né, da coroa 22, 28, 32, 36, então tu acaba usando só uma coroa, coisas que no 3 tu acaba muitas vezes utilizando uma coroa para tu pegar ritmo, uma coroa para te subir, só que isso é muito volátil porque neste caso aqui, pelo fato de eu tu usar uma coroa só, obviamente ela vai ter um desgaste maior do que se tu usar duas ou três, só que tem muita gente que utiliza duas ou três coroas que quase não usa as outras, usa uma coroa só durante o pedal todo. Então, basicamente, o desgaste vai ser quase o mesmo. Acaba utilizando somente as marchas de trás e não utiliza as marchas da frente. Então, esse é mais um pró. E para mim, acostumar sair de duas ou três coroas para uma coroa só, tu acostumar com isso é muito rápido. No começo ali eu senti a primeira semana por conta do escalonamento das marchas, tu acaba sentindo que ela fica mais pesada e tal, mas com o tempo tu vai começando a pegar cadência, cadenciando e entendendo como é que funcionam as marchas e aí tudo melhora. E a questão dos contras, começando, né, justamente pelo que o pessoal acaba falando, é a relação do desgaste dos componentes, que teoricamente seria maior, mas tu colocar isso na ponta da caneta acaba não sendo, porque aqui tu não tem o desgaste do câmbio, porém tu tem o desgaste da tua coroa, por ela ser única e tu não ter a opção de trocar para outra. Só que uma coroa dessas aqui hoje, agora eu esqueci o nome da tecnologia, que ela é só encaixada no teu Holotech. Cara, tem coroas aí boas que tu vai pagar 50, 60 reais. Hoje, se tu for comprar um câmbio dianteiro, caiu, entortou, ou estourou, aconteceu alguma coisa, tu não tem como aproveitar o teu câmbio, tu vai comprar um câmbio dianteiro bom hoje, não vai baixar de 100 reais. Aqui tu vai comprar somente a coroa, porque o pé de vela tu vai usar o mesmo, entendeu? Então, um dos contras seria somente o desgaste da tua coroa ele ser um pouco mais elevado do que os outros. Questão de corrente, tu vai ter o desgaste, basicamente o mesmo desgaste que tu tem com duas ou três coroas tu vai ter aqui. Desgaste de cassete tu não vai ter, como todo mundo fala, eu já andei olhando alguns vídeos que o pessoal critica muito, fala que é modinha, que isso, que aquilo, falam que o teu cassete ele vai acabar, teus componentes em geral, né, ele vai acabar desgastando muito mais do que se tu usar duas ou três coroas. Isso não é verdade, porque tu tem uma coroa única na frente, obviamente ela vai desgastar mais por conta disso, porém na traseira são 12 cogs, tu não vai girar sempre com o mesmo cog, então por mais que tu ande só em XCM, que é o famoso estradão, pedais longos de 60, 70 km que não tem tanta subida, que tu acaba utilizando os últimos dois cogs, ele vai ter um desgaste muito maior, porém, como a gente utiliza uma coroa só, os últimos três cogs, os últimos dois cogs no caso, né, eles são soltos. Então, tu vai ter um desgaste desses cogs, né, correto, isso em XCM são os mais utilizados, porém esses cogs aqui tu consegue comprar eles no Mercado Livre sem precisar trocar o cassete. Então, tu vai acabar tendo essa questão do desgaste do cassete, só que não um desgaste muito elevado, porque tu vai conseguir trocar esses dois. Então, a questão da durabilidade aí vai mais ou menos, dependendo do que tu roda na semana, em torno de uns 2.000 km, 3.000 km, dependendo de como tu utiliza. Eu que compito com essa relação e treino com essa bike, eu tenho um desgaste um pouco maior, porque eu chego a fazer mais ou menos aí 450 km na semana. Então, esse é um dos contras, né, que eu falei em relação corrente, coroa. Questão do outro contra que eu acho em relação a tu não conhecer o terreno que tu vai andar ou algo do tipo, é que aqui tu não tem a opção de fazer a troca, a menos que tu tenha uma equipe de mecânicos lá durante a prova contigo, ou que tu já conheça o percurso da prova, seja ele XO, XCM ou XCC, aí sim, né, tu acaba conseguindo adequar isso na hora, que daí eles fazem a troca ali rapidinho e pronto, 15 minutos no máximo, já está com uma coroa encaixada aqui.
e instalado para te poder andar. O único contra assim, que eu vejo em relação a Três Coroas e uma é que se tu ir para uma prova que tu não conhece o terreno ou o percurso que tu vai andar, pode ser que fique ou mais pesado ou mais leve. E aí a coroa com o escalonamento de 3 ou 2 vai acabar te ajudando. Aqui, se eu não estou enganado, são 22, 28 e 32. Não tem aqui o escalonamento, mas eu acredito que seja isso. Esse aqui é um Shimano que eu usava antes na minha bike, faz um bom tempo já que eu não utilizo, mas levando em consideração valores, desgaste, manutenção e tudo mais, um 12, um 10, um 11 vale muito mais a pena do que tu andar com 2 ou 3 coroas na frente. Alivia o peso, não vai ter manutenção com o câmbio dianteiro, então isso já é uma boa qualidade de treino, qualidade da competição. Não vai ter o desgaste, como todo mundo fala, que nossa, vai ser um desgaste muito alto. Eu estou falando isso porque eu ando assim, então não estou puxando farinha para comprar esse grupo ou qualquer outro grupo que seja. Mas cara, aqui é muito melhor por conta do escalonamento, tu consegue cadenciar mais o giro do teu pedal. Isso eu tiro uma base quando eu vou treinar com o gringo, por exemplo, que o gringo ele anda com 2 coroas na frente e 9 atrás, e eu ando com 1 e 12. Tem muitas subidas aí que a gente pega com elevação de 17, 18 graus, que eu consigo cadenciar ali na vovozinha, né, como todo mundo chama, que eu consigo ir cadenciando e subindo, coisa que ele na marcha mais leve dele não consegue, apesar da marcha dele ser mais leve que a minha, porque eu uso 34,50, ele usa 22,46, se eu não estou enganado, ou 22,38. Fica mais leve, porque ele acaba girando mais, só que tu não consegue ter cadência nunca. Então isso acaba prejudicando numa subida muito longa, por conta do desgaste que tu vai ter, por tu não conseguir cadenciar nunca, e dependendo da inclinação tu acaba não tendo essa cadência, essa força, esse ritmo para conseguir subir. Então um 12, um 10 e um 11 para mim são as melhores configurações já lançadas. O pessoal tem que parar com desinformação, essa parada de que essa relação, esse tipo de relação aqui gasta muito mais do que o outro, porque não sei o que. Cara, isso não existe. Vai ser a mesma coisa, depende muito do uso, de como que tu usa. Questão de benefícios, eu já falei inúmeros benefícios, peso, ritmo, cadência, valores. Se tu for botar na ponta da caneta, um grupo fechado hoje, um 12, sai muito mais barato do que tu comprar um 210 ou 37, 38, 39, porque o valor vai ser quase o mesmo e a manutenção do 2 ou 3 coroas vai ser muito maior. Então basicamente esse grupo aqui em custo-benefício, não esse em específico, eu digo em relação a uma coroa única na frente e 3 atrás, uma coroa na frente, 10, 11 ou 12 atrás, sai muito melhor do que tu andar somente com 3 coroas. Fechou? Então no próximo vídeo eu vou mostrar como eu lavo minha bike, então acompanha aí, a gente tem bastante coisa para fazer esse final de semana, temos corrida e vamos embora.